discípulo é uma definição que hoje muitas pessoas não entendem. Elas tomam a definição de discípulo como algo relacionado à religiosidade ou ser cristão no senso de não ser compromissado. Essa definição não tem o mínimo sentido, porque a definição original de discípulo é simplesmente um seguidor de um mestre, um seguidor de um líder. Você quer se parecer com aquele que você é discípulo de. Nessa manhã eu quero abençoar sua vida com uma palavra e te ensinar que Jesus mesmo um dia aprendeu a ser um discipulador, um fazedor de discípulo, alguém que de fato, ao invés de se preocupar em estabelecer uma religião, uma prática, fazer eventos, jantares, encontros de casais, vamos fazer mais uma reunião, Jesus se preocupava com a única coisa: fazer discípulos. Por isso, a grande comissão de Mateus capítulo 28 não é outra coisa a não ser ide por todo mundo e fazei discípulos. Mateus capítulo 4 é o primeiro momento em que Jesus está fazendo os seus discípulos. E Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 4, nos mostra claramente como ele fez discípulo. A Bíblia fala que ele estava andando próximo ao mar da Galileia quando ele viu Pedro e seu irmão André. E disse a eles, enquanto eles estavam pescando, enquanto eles eram pescadores: vinde, segui-me, segue-me, e eu vou fazer de vocês seguidores de homens. Isso é um aspecto maravilhoso, porque os dois já eram pescadores, e agora Jesus está falando: eu vou usar o seu passado, o seu potencial, os seus talentos, mesmo que você não sabia disso. Você estava sendo preparado para esse momento especial de se tornar um pescador de homem, de se tornar um discipulador, um gerador de discípulos, como eu vou fazer vocês verdadeiros discípulos. E a Bíblia, o texto continua dizendo que imediatamente eles deixaram as suas coisas e seguiram Jesus. Observa novamente a palavra seguir. Eles foram seguidores. Verso 20 diz que eles seguiram Jesus, verso 21, e que logo depois encontraram dois outros irmãos. Quais eram os irmãos? Era Tiago e João, que estavam consertando redes. Você sabe que João, enquanto Pedro era esse grande pescador de homens, nós sabemos que João depois se tornou de fato aquele que conserta as redes. João escreveu o seu evangelho, primeira, segunda e terceira carta de João, também escreveu o livro de Apocalipse, com o objetivo de consertar as redes, guardar a igreja. Você percebe que de fato Jesus usou todas as coisas para tornar aqueles primeiros discípulos de fato como geradores de discípulos. Observa também a linha do processo. Primeiro nós temos a primeira geração de discípulos, Pedro e André. Mas logo depois, seguindo Jesus, nós já temos os segundos discípulos vindo. Nós temos agora João e Tiago. Por isso, não engane-se, não se engane. Verdadeiros discípulos geram outros discípulos. Se você não está gerando outros discípulos, você não pode chamar você mesmo de discípulo. Um verdadeiro discípulo, ele é um fazedor, um gerador, um multiplicador de discípulos. Mas a palavra seguidor é chave nesse processo. Eles seguiram a Jesus. Antes de fazer esses primeiros discípulos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 17, que a mensagem de Jesus era uma só: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Imagine você sabendo que existe um rei muito poderoso, muito forte, que está para atacar o seu país, está para atacar o seu reino. Você sabe que ele é extremamente poderoso e que vai destruir você. O que você faria? Provavelmente você tentaria ver se você tem soldados suficientes para lutar contra esse rei, para se levantar contra esse rei. Mas caso você não tenha, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer acordo de paz. Você vai tentar mostrar que você está disposto a renunciar tudo em favor da paz. Você não vai tentar lutar, resistir à vontade desse rei. Você vai se submeter completamente a ele. E uma vez que você se submete completamente a ele, mesmo que você perca parte dos seus direitos, você ainda vai continuar tendo vida.
Talvez você não vai conseguir ter todas as liberdades que você tinha antes, mas você ainda vai continuar tendo propósito. É interessante porque lá na frente, em Lucas, capítulo 16, nós temos uma passagem muito interessante em que Jesus, ele explica exatamente sobre isso. Lucas capítulo 14, desculpe. E, na verdade, essa passagem é Jesus falando exatamente para aquela multidão de pessoas que seguia Jesus ocasionalmente. E Jesus queria que eles se tornassem discípulos. E para isso, em meio à ilustração, para explicar o preço do verdadeiro discipulado, Jesus traz uma ilustração. Ele diz qual é o rei que, encontrando outro rei indo à guerra, não senta primeiro e vê se consegue vencer aquele outro rei com 10.000 soldados. Porque talvez aquele outro rei tem 20.000 soldados. E sabendo que você não vai conseguir ganhar a guerra com 10.000 soldados, você manda uma delegação de paz com aquele rei. E Jesus termina dizendo, assim, portanto, todo aquele que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Observa que é a mesma palavra que Jesus tinha dado lá em Mateus capítulo 4, verso 17. Há um rei querendo conquistar seu coração. E ele quer conquistar você. Mas ele não vai forçar nada nesse momento. Ele quer que você renuncie tudo como discípulo. E saiba que aqueles que renunciam tudo a esse rei e fazem um acordo de paz a esse rei, se tornam de fato discípulos desse rei, naquele dia se tornarão reis, senhores, serão os vencedores que reinarão com Cristo. Se torne um discípulo hoje. Decida seguir Jesus em todos os seus passos. Pare de criar um conceito a respeito do que significa ser cristão. Olhe para Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. É a Ele que devemos seguir. Pare de criar a sua própria teologia cristã. Siga Jesus. Seja um discípulo. Deus abençoe você.